Muito bem, vamos lá agora começando a nossa primeira aula de verdade, tá? Bom, na primeira aula a gente vai falar um pouquinho sobre a história da hipnose. É importante a gente entender como que a hipnose surgiu, o que existia antes de ser chamado de hipnose, como é que ela era, né? Por quê? Tá, não adianta a gente aprender a aplicar uma técnica, aprender a usar uma abordagem, se a gente não sabe como ela se desenvolveu. É muito importante porque talvez aqui, tá, das pessoas que estão assistindo, talvez alguém pegue essa base e desenvolva, com essa base, desenvolva técnicas melhores, abordagens melhores. Pode acontecer, tomara que aconteça, tá? Então, assim, ó, é muito importante a gente entender a base dela, como surgiu, tá? E como ela foi sendo melhorada através do tempo. Não existe uma abordagem terapêutica com evidência científica que foi criada por alguém e se mantém imutável, sempre que é melhorada é só por essa pessoa. Não. O conhecimento científico ele é feito com bases. Você tem uma base onde muita coisa está errada, você tem teorias, hipóteses, né? Você tem uma hipótese, você desenvolve uma teoria. A teoria, quando já tem alguma evidência, tá? Ela já é embasada em evidência, né? A hipótese ainda é só uma ideia, não tem como provar ainda. A gente vai constrói uma teoria e vai afunilando e vai melhorando e vai melhorando, melhorando, melhorando e vai sobrepondo o conhecimento. É assim que o conhecimento científico se constrói. Tá? Não dá para alguém criar uma abordagem e esta pessoa vai manter, vai fazer as atualizações dessa abordagem, somente ela, e somente ela, somente ela. Não. Se for isso, não é científico, tá? Não tem nada de científico. Conhecimento, alguém propõe, alguém desenvolve uma teoria, alguém melhora um pouco essa teoria, alguém faz uma descoberta, um achado, que refuta algumas coisas da hipótese inicial, mas vai melhorando, melhorando, melhorando. E a gente não vai chegando numa resposta. Tá? Conhecimento científico não traz resposta. Ele traz perguntas melhores, perguntas mais precisas. Essas perguntas mais precisas vão nos dar mais respostas que vão gerar outras perguntas ainda mais precisas. É assim que se faz o conhecimento científico, tá? Então, vamos lá, vamos ver as bases da hipnose, quando começou. Bom, a hipnose ela é tão antiga quanto a humanidade. Tá? Ali no período neolítico, mais ou menos ali 6.000 anos atrás, o período neolítico foi quando foi quando o homem começou a dominar a agricultura e fixar residência em um local, no caso, né? O homem deixou de ser errante, ele não era mais nômade, né? E passou a se fixar e construir cidades. É o período neolítico. Ali se começou a ter mais registros, até então os registros eram em pinturas, nas cavernas, pinturas rupestres, né? Ali se começou a ter registros, se desenvolveu a escrita, né? E se começou a ter registros. E claro que os registros mais confiáveis sempre são os registros de impostos, né? Mas a religião, a religiosidade, a espiritualidade sempre fez parte da história da humanidade desde que muito antes, na verdade, né? Mas desde que tem os primeiros registros escritos, também se começou a registrar a religião, né? Então vamos lá. Existiam rituais nos primeiros registros, já logo nos primeiros registros escritos, já se tem registros de rituais religiosos, né? A gente tem registros na Grécia Antiga, no Egito Antigo, na cultura indiana, que são culturas aí que já tem aí pelo menos, né, a cultura egípcia e a cultura indiana aí pelo menos um pouco mais de 5.000 anos de história registrada. Então assim, ó, já se tem registros de práticas similares à hipnose. Por exemplo, no Egito Antigo, tinham tempos onde a pessoa era induzida a relaxar, então era uma espécie de hipnose de relaxamento, né? Você ia induzindo a pessoa a relaxar para que ela se recuperasse de doenças, de machucados, ferimentos, né? Para que ela pudesse se recuperar. Hoje, a gente faz isso, né? Hoje o médico recomenda repouso. A gente não precisa hipnotizar. Mas uma estratégia muito similar pode ser usada no tratamento do câncer, por exemplo, né? Ó, a mesma técnica, claro, na época era utilizada com fins místicos, no caso, né? Você acreditava que era você era induzido a um relaxamento profundo, a um sono, um relaxamento profundo, para que você fosse curado, né? Enfim, se tinha uma crença numa divindade que ia te ajudar na recuperação. Hoje,
A gente também tem nossas crenças, né? Cada um tem sua crença, mas o que acontece? A gente pode, uma pessoa usando a mesma abordagem que os egípcios, a gente pode, uma pessoa que tá fazendo tratamento de câncer, está fazendo radioterapia, quimioterapia, onde ela tem muitos efeitos colaterais bem desagradáveis, né? Enjoo, náuseas, dores, enfim, a gente pode colocar essa pessoa em estado de hipnose, de preferência num estado de Sdale, onde ela vai fazer um relaxamento profundo e não vai ser tão impactada pelos efeitos colaterais da radioterapia ou da quimioterapia, o que é uma técnica fantástica, porque a pessoa a pessoa com câncer, ela provavelmente vai desenvolver uma depressão, né, ansiedade ou algum tipo de depressão, e é importante que a gente cuide da saúde mental dela, da família, e diminuir os sintomas da doença é uma maneira fantástica de fazer essa pessoa se sentir melhor. Ela vai se sentir melhor, ela vai se sentir mais disposta, a chance de recuperação aumenta. A gente pode prometer que ela vai se curar? Não, a gente não pode. Mas a gente pode prometer que ela vai ter uma qualidade de vida melhor enquanto estiver lutando contra a doença. A mesma técnica que era utilizada lá no Egito Antigo. Tá? Então, assim, ó, muita coisa se mudou, a abordagem mudou, a forma como se enxerga isso mudou, mas basicamente é a mesma estratégia. Por isso que é importante te conhecer um pouquinho da história da hipnose, tá? Então, assim, ó, não tem registro suficiente, mas existem registros dessas técnicas, uma técnica similar à hipnose, que não levava esse nome, sendo utilizada há milhares de anos, tá? Bom, lá da antiguidade, a gente vai fazer um salto grande, a gente vai pular muito tempo, alguns mil anos, a gente vai ali para o século XVII, o Mesmer, tá? Franz Mesmer, né, ele trouxe a ideia do magnetismo animal. Hoje, ainda tem muita gente que utiliza o magnetismo animal, né, o magnetismo como uma forma de terapia, através da hipnose, mas o magnetismo, ele não tem embasamento científico. Inclusive, já lá na época de Mesmer, já foi refutado, tá, a cientificidade do magnetismo. Mas, Andrei, eu gosto do magnetismo animal, eu sigo essa linha. Ok, não tem problema nenhum, você não precisa seguir uma abordagem totalmente científica, é importante entender isso, tá? Andrei, eu não tenho uma religião, eu fui educado na religião católica, mas eu hoje sou ateu, eu não tenho uma religião. Não quer dizer que eu estou certo, tá? Eu entendo a importância da religião. O que eu acho perigoso, e aqui você tem que tomar esse cuidado, né? Quando você vai para uma abordagem que não é científica e quer justificar ela de maneira científica, na verdade você está tentando mentir para você mesmo para provar que a sua abordagem dá certo. Além de estar enganando as pessoas. Então é o seguinte, não é necessário usar uma abordagem científica, mas se você usa uma abordagem que não é científica e tenta embasar ela de maneira científica, distorcendo os fatos, então você está enganando as pessoas. Então é importante assim, ó, se é uma abordagem mística, não tem problema nenhum, você vai ter um mercado muito maior do que se você falar, olha, minha abordagem é baseada em evidência. Se você falar, a minha abordagem é baseada em espiritualidade, tá? O teu leque de clientes aumenta muito. Então, só que você não pode tentar enganar as pessoas, tentar induzir ela ao erro de que sua abordagem espiritual é científica, tá? Então, assim, ó, com o Mesmer aconteceu isso, no caso, né? Ele tinha ali todas as estratégias para fazer as curas, para fazer... Ele acreditava que todo mundo emitia ali tinha um magnetismo, e você podia interferir nesse magnetismo ocasionando curas. Naquela época, os tratamentos médicos eram perigosíssimos, eram muito ineficientes, se fazia muita sangria, né? Você tinha ali a teoria dos 4 humores, né? Que era a fleuma, a bile amarela, a bile negra, o sangue. Então, quando elas estavam desequilibradas, o que se fazia? Você fazia uma sangria para tirar o excesso de uma, para equilibrar com a outra, e a pessoa já estava doente, já estava debilitada. Você fazia sangria, você tirava o sangue dela, ela ficava ainda mais fraca, né? Então, assim, ó, você tinha várias abordagens para tentar encontrar formas de tratamento, de cura mais eficientes. E Mesmer desenvolveu a teoria do magnetismo animal e ele tinha bons resultados. Então, na época, o rei da França pediu que fosse investigado, né? O desenvolvimento da ciência a ciência estava dando passos largos, né?
se começava a desenvolver um método científico. Então pediu para que fosse investigado para ver o que, se fazia sentido, se era real ou se era um golpe. Mesmer, ele tinha 32 anos quando ele defendeu o seu doutorado e defendendo a influência dos planetas sobre o corpo humano, né? Ele tratava algumas pessoas, ele tratou a Francisca Osterlin, né? Ela sofria de convulsões, espasmos, inflamações, tinha dificuldade para beber água, dores nos dentes e ouvidos, então alucinações, ela tinha uma série de problemas. E ele tratou com ímãs, ele começou a utilizar os ímãs, no caso, defendendo a teoria dele, no caso. E ela teve melhoras, ela apresentou, aliviou os sintomas, no caso, os sintomas foram aliviados. Então ele foi desenvolvendo ainda mais os estudos dele, no caso, né, para tentar encontrar uma explicação cada vez melhor para isso. Tem também um caso muito polêmico de uma menina que era cega desde os 3 anos de idade, onde teoricamente ele fez ela voltar a enxergar, né? Tem muita controvérsia sobre isso, alguns dizem que foi temporariamente, alguns dizem que esse caso nunca existiu, tá? Tem bastante controvérsia sobre isso. Só que assim, esse caso teria sido o que fez ele sair de Viena e ir para Paris, né? Onde era Paris ali estava passando por enormes revoluções, a Revolução Francesa, o conhecimento, então era uma região que incentivava o conhecimento, o desenvolvimento científico, né? Então ele foi para lá para poder levar esse conhecimento e conseguir divulgar ainda mais esses resultados que ele alcançava. Bom, a pedido do rei, Mesmer conseguiu bastante resultados incríveis, né? Já na França também, ele tinha os tubos de Mesmer, tinha ali as abordagens dele, as técnicas dele. Não vou entrar muito em detalhes como ele fazia isso, tá? Mas é importante a gente saber que existiu, como existiu. Mas então, assim, o rei pediu que uma comissão investigasse isso, no caso, né? E nessa comissão tinha 3 nomes bem conhecidos. O Benjamin Franklin, tá? O Lavoisier e o Guillotin, que foi o cara que criou a guilhotina. O cara que criou o instrumento lá para decepar a cabeça dos ricos, tá? Enfim, uma curiosidade histórica. Quando as pessoas eram condenadas à morte, a guilhotina foi criada por os ricos. Tinha a guilhotina dos ricos, para que os ricos, quando fossem condenados à morte, eles não sofressem, né? Enquanto outros métodos de condenação à morte, como a forca, eram muito mais cruéis, né? E aí também tinha a guilhotina de madeira, tá? Onde você não tinha a faca que descia. Ou seja, era uma madeira, ela era lixada para ficar com uma ponta afiada, né? Só que ela não cortava a cabeça da pessoa. Então ela caía, ela podia matar na hora, mas normalmente eu não fazia isso, né? Batia, podia fazer um corte, podia desnucar a pessoa, mas normalmente ela cortava um pouco, a pessoa desacordava e eles esperavam que a pessoa acordasse para daí continuar cortando. Essa era a guilhotina de pobre, tá? Os ricos não, tinha a guilhotina com a faca que só e a cabeça saía rolando e o rico não sofria, né? Curiosidade. Mas então, esses 3, o Guillotin, o Benjamin Franklin e o Lavoisier, eles criaram uma comissão, participaram de uma comissão, né? Eles eram integrantes dessa comissão para tentar provar ou refutar a ideia de Mesmer. E o que eles chegaram à conclusão? Que realmente tinha muitos casos de cura, mas era uma sugestionabilidade. E aqui a gente vai para a hipnose direta, tá? Sugestão direta, quando a gente vai hipnotizar alguém, isso, e agora o teu nome é tal, isso, e agora o teu nome é banana, agora você tiver vontade de dar risada. Isso é uma sugestão direta. Ela pode durar minutos, pode durar horas, como pode durar semanas se a gente não tirar. A questão do nome, o nome é algo muito importante, vai sair logo. Mas se você pegar, por exemplo, alguém que adora batata frita, mas não come ovo, e você sugestionar que o ovo vai ter sabor de batata frita. Isso pode durar por anos, tá? Pode durar alguns minutos, como pode durar por anos. É uma sugestão direta. Então eles entenderam que era sugestionabilidade, ou o que a gente chama hoje de efeito placebo, né? Você sugestionava, a pessoa acreditava que estava sendo curada, e ela realmente se curava, né? Não funcionava com todo mundo, e eles chegaram a esse veredito. Que o mesmerismo não funcionava, era uma sugestionabilidade. Mais uma vez, tá? Eu, Andrei, como eu sigo abordagens científicas, eu não sigo o mesmerismo. Eu conheço superficialmente, conheço um pouco, né, o que eu estudei sobre, mas se você segue, tá? Não se ofenda,
Não, mas funciona para mim. Ok, se é a abordagem que você segue, não tem problema nenhum. Aqui é aquela questão. Tem evidência científica que funciona? Não, não tem. Mesmo assim eu sigo? Ótimo, sem problema. Essa é uma escolha pessoal de cada um, ok? E você não precisa tentar provar que o seu ponto de vista está correto, certo? Vamos lá então. Então, a partir disso, Mesmer foi desacreditado e ele acabou caindo no esquecimento, no caso, né? Porque eram nomes muito importantes que desacreditaram o trabalho dele. Ele caiu no esquecimento e ele voltou. Só que a gente precisa frisar a importância dele na hipnose, porque a hipnose, como a gente conhece hoje, ela começou a ser desenvolvida com Mesmer, tá? E a gente pode dizer que foi o primeiro grande nome da hipnose. Então, só que aí o trabalho dele foi resgatado um pouquinho lá com James Braid, e a gente vai ler um pouquinho sobre ele agora. Bom, James Braid, ele nasceu em 1795 e faleceu em 1860. Ele foi um médico austríaco, escocês, ele foi um médico escocês. Ele foi foi o primeiro médico a começar a estudar sobre a hipnose, no caso, e foi ele que cunhou o termo hipnose, né, o hipnotismo. Ele acreditava que a hipnose era um sono induzido. Então, em homenagem ao deus Hipnos, ele trouxe esse nome de hipnose. Hoje a gente sabe que o nome não seria o mais correto, mas não tem problema. As palavras mudam o sentido ao longo do tempo, né? Então, assim, hoje a gente sabe que não é um sono induzido, a gente sabe que a pessoa está consciente, mas o termo hipnose pegou, né? E quando foi tentado mudar, já era tarde demais, né? É como aquele apelido, tá? Por exemplo, a maioria das pessoas que me conhecem pessoalmente me conhecem por Bob. Porque eu trabalhava numa empresa, eu tinha 18 anos, e eu era cabeludo, tinha o cabelo de encaixado, e todo mundo me chamava de Bombril, de Assolan, e eu não dava bola. Eu estava acostumado. Um dia um cara me chamou de Bob Esponja, eu fiquei bravo. E aí pegou o Bob Esponja e hoje muita gente me conhece por Bob. Bom, vamos lá. Então não fique bravo com o apelido, dê risada que ele não pega. Então vamos lá. Então, o nome hipnose, né, o hipnotismo, pegou. Depois, quando foi tentado mudar para um nome mais assertivo, já era tarde demais, mas não tem problema nenhum, não faz a menor diferença. A gente sabe que a hipnose funciona e que é maravilhosa. Então, ele foi um dos primeiros, né? O James Braid foi um dos primeiros a trabalhar, a investigar a questão da hipnose. Ele queria investigar um pouquinho mais a fundo os processos mentais e ele foi um dos caras que marcou muito o mundo da hipnose. Bom, o James Braid, ele foi buscar o material, as referências em Mesmer, mas ele negava a existência do hipnotismo, do magnetismo, né? Ele acreditava que o hipnotismo era algo diferente, nada tinha a ver com o magnetismo de Mesmer. Mas ele podia ser induzido por uma pressão em determinado local da cabeça, a utilização de luzes. Ele desenvolveu outras técnicas de hipnose. Hoje, a gente sabe que para hipnotizar, você pode hipnotizar com qualquer coisa, né? Você pode, se você tiver a autoridade, você não precisa nem fazer um pré-talk, não precisa fazer, não precisa perder muito tempo convencendo a pessoa de que a hipnose funciona. Se você tiver autoridade, você consegue hipnotizar de maneira muito fácil. Então, era um médico, ele desenvolveu algumas abordagens de hipnose e funcionavam muito bem. As explicações que ele dava para isso ainda não eram corretas, tá? Mas ele inspirou outros grandes nomes, como Broca, enfim, teve outras pessoas que foram buscar o material dele, os estudos dele, e para utilizar a hipnose no tratamento médico. Inclusive, a primeira cirurgia com hipnose foi feita baseada nos trabalhos do James Braid. Então, se a gente for fazer um resumo do que o Braid fez, ele descartou o mesmerismo e ele estava focado na sugestionabilidade, na sugestão. Ao falar, ao orientar, ao tocar na pessoa, você sugestionar a hipnose. Ele cunhou o termo hipnotismo, hipnose, né? Que foi o que pegou, que é o que a gente conhece, e ele mudou a forma como a gente via a hipnose. Então, ele descartou a necessidade do magnetismo. O próximo grande salto aqui, tá? É a escola de Nancy. A escola de Nancy, ela fica localizada na cidade de Nancy, na França, e tem dois médicos ali que a gente vai trazer destaque para eles, tá? Bornheim e o
Não faço ideia como é que se fala o nome dele. Enfim, Ambrose Auguste Liberté. Algo assim, Libertou, Liberty. Enfim, não importa. E o Bornheim, tá? Esses dois médicos, eles começaram a estudar a hipnose, eles descartaram totalmente o magnetismo e totalmente a espiritualidade da hipnose. E eles tentaram ver a hipnose como algo científico, tá? Isso já no século XIX. Então, olha só, hoje, no Brasil, a maioria das pessoas ainda acha que a hipnose é algo mágico, algo místico, enquanto em países que estavam na vanguarda do desenvolvimento acadêmico, né? Ali a França se destacava nessa área. Já no século XIX se estudava a cientificidade da hipnose. E esses dois nomes, né, trouxeram a credibilidade à hipnose. Foi ali que a hipnose começou. Eles foram beber do material de Brady, James Brady, e tentaram mostrar a hipnose de uma maneira mais científica, tá? Então, eles deram credibilidade à hipnose e foi ali que ela realmente começou a ser aceita no meio acadêmico e começou a ser utilizada em processos terapêuticos, em processos médicos, para fazer com que as pessoas apresentassem uma melhora, né? Tem que lembrar ainda que assim, ó, a gente tinha uma medicina muito ruim, muito insuficiente, e a gente não tinha ainda anestesias, a gente não tinha conhecimento sobre o funcionamento do corpo humano, estava se descobrindo os micro-organismos, então muita coisa ainda era vista como inexplicável, tá? Então assim, ó, você pegava ela e tentava estudar e tentava fazer suposições, hipóteses, para depois construir uma teoria. Lembrando que hipótese é uma ideia. A teoria é quando você já tem uma prova científica disso. Não quer dizer que ela está totalmente correta, mas você consegue embasar ela em argumentos científicos, em provas científicas. Só a gente vai fazer um resumo aqui, tá? Os dois tiveram contribuições enormes, mas assim, ó, é a partir da escola de Nancy que a hipnose, ou nem sei se fala Nancy, tá? Porque é francês, Nancy, sei lá, mas vamos lá. Vamos falar Nancy aqui. A escola de Nancy foi onde esses dois profissionais médicos desmistificaram a hipnose e começaram a tratar ela como algo científico de verdade. Lá na época de Mesmer, a comunidade acadêmica descredibilizou ela como algo científico, né? Entenderam que a sugestão funcionava, mas não conseguiram comprovar o mesmerismo. É claro que faltavam informações, faltava dados, faltava mais conhecimento para investigar mais a fundo. Tá? Então, 2 séculos depois, praticamente, a hipnose passa a ser algo científico, passa a ser aceita dentro do meio acadêmico por causa da escola de Nancy. Da escola de Nancy, a gente vai pular lá para o austríaco Sigmund Freud. Freud fez imensas contribuições para a área da saúde mental, mas ele também errou feio muita coisa, tá? Inclusive, ele abandonou a hipnose porque dizia que não funcionava. Ele abandonou a hipnose 2 vezes, tá? Aí ainda hoje tem gente que diz assim, mas Freud abandonou a hipnose. Freud cometeu tantos erros, tá? A psicanálise hoje não tem embasamento científico. A psicanálise ela é vista como uma pseudociência. Ela não tem embasamento científico. A psicanálise ela é muito bem difundida em 3 países ainda: Brasil, Argentina e França. Nos outros países do mundo, a psicanálise é vista como parte da história da psicologia e não como ciência, tá? Então, ela já foi ciência, já foi considerada ciência por causa do conhecimento que se tinha na época, mas hoje ela é considerada uma pseudociência ou então parte da história da psicologia. Porém, como a gente vai entrar muito na terapia cognitivo-comportamental, a TCC, essa sim, ela é científica, só que ela é o fruto da psicanálise. Ela surgiu da psicanálise. O cara que criou a TCC, a primeira, ou a terapia cognitivo, como era conhecida na época, ele ficou muito prostituta da cara com um artigo que saiu, se eu não me engano, em 1951, dizendo que a psicanálise era tão eficiente quanto o passar do tempo. Ou seja, não fazer nada e fazer psicanálise tinha a mesma eficiência. Então, o Aaron Beck ficou muito, que era psicanalista, né, seguia a linha de Freud. Na da psicanálise a gente tem várias linhas, né, Lacan, Freud, e nenhum dos grandes da psicanálise se batiam, tá, se bicavam. Um discordava do outro, então era assim, ó, você tá errado, eu tô certo, né? Ou veio depois, então aquele tava totalmente errado e eu tô certo. Então tinha muito essa briga de ego, o que prejudicou um pouquinho a psicanálise.
Mas vamos lá. O Aaron Beck, ele desenvolveu, na década de 70, daí ele viu esse artigo, e ele desenvolveu um estudo para provar que a psicanálise funcionava. Ele acabou desenvolvendo, sem querer, por acidente, a terapia cognitivo. Hoje, a terapia cognitivo-comportamental. Teve muitas evoluções de lá para cá. Hoje a gente já está aí, tem a comportamental aí de segunda, terceira geração, onde você pega a terapia cognitivo-comportamental, que é a mais eficiente para a maioria dos transtornos, mas alguns transtornos específicos você precisa de uma variação, vamos dizer assim, uma versão 2.0, 3.0 da TCC, né? Uma abordagem um pouquinho diferente, já leva a outros nomes, mas é uma variação da terapia cognitivo-comportamental. Mas então vamos lá. A TCC só existe por causa do trabalho de Freud. Muita coisa estava errada no trabalho de Freud, mas muita coisa estava certa. Ele foi um gênio para a época. Nós tínhamos pouco conhecimento e ele foi um gênio, apesar de ter cometido alguns erros, mas todo mundo comete. Então vamos lá. Ele abandonou a hipnose, a primeira vez que ele utilizava a hipnose foi com sugestão direta, no caso, né? Você dava sugestão direta. Só que a sugestão direta, você está com depressão. Isso. E agora você não se sente mais com depressão, agora você se sente curado. Na hora a pessoa se sentia muito bem, mas depois ela voltava ao normal, porque não tinha um aprendizado, ela não aprendia a lidar com aquela depressão, com aquela ansiedade, né? Com aquela histeria, na época de Freud, né? Ele fazia um sugestionamento de bem-estar na hora. E era o que acontecia. Ao sair dali, a pessoa voltava para os mesmos gatilhos, para os mesmos ambientes, sem ter uma postura, uma abordagem diferente para lidar com aquilo. O que acontecia? Não funcionava. Então o Freud pensou, opa, não dá certo. Freud também cometeu outros erros. Por exemplo, cocaína não era proibida. E ele pensou, olha, se eu der uma cocaína para o maluco, acho que eu consigo deixar ele doidão e acessar o subconsciente. O paciente morreu, não deu certo. Tá? Então, enfim. Na hipnose clínica se fala muito sobre regressão. Parte disso vem do trabalho de Freud também, tá? Porque assim, Freud tem o caso mais conhecido dele é a Ana O. Ela tinha alguns problemas, alguns transtornos mentais, e ao colocar ela, ao fazer a terapia com ela, ao fazer a psicanálise com ela, às vezes ao colocar a hipnose, ela lembrava de conflitos, se não me engano, com o pai, agora eu não lembro exatamente, conflitos com uma série de coisas. Então, assim, só que ela não lembrava mais disso. No estado de hipnose, ela lembrava. Então, ele dizia que os problemas dela vinham desse conflito específico. Acabou que a terapia dela não foi muito bem sucedida, ao final das contas, no caso, né? Mas daí surgiu um pouco daquele mito de, se a pessoa tem um trauma, talvez ela não lembre, o subconsciente não existe, a gente vai falar sobre isso depois, tá? Ele é um modelo da mente, é como a gente vai explicar a mente, tá? Mas, então, assim, o subconsciente omitia essa informação, uma pessoa que sofreu um abuso, um trauma, e ao fazer a regressão, a pessoa lembrava, o subconsciente dela ia trabalhar aquilo e deixar ela mais calejada, vamos dizer assim, né? Você conseguiria trabalhar aquilo que aconteceu. A TCC não trabalha dessa forma, você não precisa voltar, até porque as nossas memórias são praticamente todas falsas, a gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? Por enquanto aqui é mais história da hipnose. Então assim, ali se criou um pouquinho dessa cultura da regressão. Hoje, na minha opinião, tá, tem gente que ensina a fazer hipnose clínica e ensina regressão. Muita gente já veio perguntar para mim, Andrei, eu preciso tratar tal problema, tal dificuldade, mas eu não sei como usar regressão nisso. Alguns professores não ensinam hipnose, ensinam a fazer regressão. Só que a regressão não funciona para quase nada, ela não é necessária. O importante é você ensinar a pessoa a lidar com o problema agora e o daqui para frente. Ao acontecer isso, aquele problema que aconteceu lá atrás já não vai mais impactar tanto. Tá? Então não adianta a gente voltar para trás para revitimizar a pessoa, porque na maioria das vezes, vai fazer ainda mais mal para a pessoa. Então vamos lá. Tem gente que ensina só a regressão, ela não funciona para a maioria dos casos, a gente vai trabalhar outras abordagens aqui, tá? Mas se criou essa ideia ali, principalmente o caso Ana O, você pode pesquisar ali, botar no Google Ana O, tem bastante informação, tem muito material sobre isso, tá? E aí você vai certinho o que aconteceu com ela, tá? Mas enfim, vamos lá. Então, depois de Freud, a gente vai pular ali mais quase 100 anos e a gente vai vir para um nome mais atual, né, na área da hipnose, que é Milton Erickson.
Milton Erickson, né, provavelmente você já conhece, se não conhece, então vale a pena pesquisar. Ele criou a hipnose ericksoniana, que é baseada apenas na conversa. Não tem o durma, você não tem uma indução direta, uma sugestão direta. Você vai sugestionando na conversa, no tom de voz, você vai falando num tom mais ameno, você vai conversando com a pessoa, ela te traz conta um pouco da história dela, da vida dela, e você devolve uma história, né, de maneira bem resumida, tá? A pessoa traz a história dela através de uma metáfora. A pessoa, como minha esposa é uma fera, eu não sei lidar com ela. E ele devolvia essa metáfora. Isso, perceba que aquela fera, na verdade, ela não é tão agressiva. Aquela fera está só se defendendo, e ao se defender, ela precisa mostrar agressividade. Mas se você perceber, aquela fera na verdade não é uma fera. Perceba que o tamanho dela não é tão grande. É só uma estratégia para ela se mostrar mais forte, mais poderosa. Mas perceba que tudo que ela quer é segurança. Então, ó, perceba, aí ele ia fazendo aquela fera virar um bichinho de estimação, um gatinho, enfim. Ele pegava uma história que a pessoa trazia e devolvia essa história. E aqui eu estou sendo bem superficial, tá? A gente não vai entrar na hipnose ericksoniana, tá? Não nesse curso. A gente vai ver alguns exemplos, alguns pontos superficiais, mas nós não vamos entrar a fundo nela. Mas aqui, Milton Erickson teve que desenvolver uma abordagem totalmente nova, né? Porque ele tinha paralisia, ele teve a poliomielite, então ele perdeu o movimento das pernas, então ele não tinha uma mobilidade para fazer o durma, para trabalhar bem com as pessoas, e até então essa teatralidade, o durma, isso, e puxa a cabeça, e puxa o braço, você tem essa mobilidade, você vai usar artifícios teatrais para impressionar a pessoa, quem está assistindo, e a pessoa também, né, se for na terapia, para fazer a pessoa entrar em transe, para ajudar a pessoa a entrar em transe. Ele não tinha capacidade física de fazer isso, então ele desenvolveu uma abordagem totalmente conversacional. Né? Deu muito certo, tá? Depois de um tempo, se criou um instituto ali onde se ensinava a hipnose ericksoniana, e teve um detalhe, tá? A hipnose ericksoniana só poderia ser ensinada para psicólogos e psiquiatras. Por quê? Porque queria se manter essa abordagem elitizada. Hoje o conhecimento está bem difundido, é muito fácil aprender. Você aprende sozinho, se quiser, através de livros, artigos, vídeos. Mas durante um tempo, tá? Durante muito tempo, a hipnose ericksoniana foi vendida somente, só era ensinada para psicólogos e psiquiatras para manter isso elitizado, para dizer assim, hipnose é para qualquer pessoa. A abordagem ericksoniana é algo só para profissionais de verdade, né? Enfim, foi uma estratégia de marketing, no caso, né? Talvez isso que ajudou ainda a popularizar ainda mais a hipnose ericksoniana, ele tinha bons resultados. A partir da hipnose ericksoniana acabou surgindo ali não só a ericksoniana, outras abordagens também, acabou surgindo a PNL. Eu, particularmente, Andrei, eu não gosto da PNL. Ela não é científica, tá? A PNL, ela não tem embasamento científico. A PNL eu vejo o seguinte, tá? Já usei técnicas da PNL, mas a PNL, a gente vai comparar isso um pouco mais para frente, ela é um resumo da terapia cognitivo-comportamental. Eu consigo trabalhar coisas superficiais? Consigo. Mas, com esse resumo que seria a PNL, sim. Mas se eu for um pouquinho mais além, que é a terapia cognitivo-comportamental, eu consigo fazer transformações muito mais intensas da pessoa. Então, por isso que eu Andrei, não gosto da PNL. Mas, quer dizer que ela não funciona? Não, não quer dizer que não funciona. Mas então, se funciona é científico? Não, ela não tem um embasamento científico, tá? E não tem como a gente... Inclusive, tem bastante... O principal problema da PNL foram ali os últimos livros ali dos criadores da PNL, né? Tem um livro onde o cara fala que ele conseguia transformar o tempo, né? Onde ele acordou, fez isso e fez aquilo, e fez várias coisas e só tinha se passado 2 horas, onde ele conseguia controlar o tempo. Só que daí, ao ser questionado, quando você questiona, não, veja bem, não é bem assim. Não quer dizer que eu vou parar o tempo, fazer o tempo passar mais devagar para mim. Quer dizer que eu consigo controlar o meu tempo. Só que aí você dá a entender uma coisa na hora que você é questionado, né? Não foi bem isso que eu quis dizer. Então, aqui ela deixa totalmente ser científica, ela já vira uma abordagem totalmente baseada em crenças, né?
E aqui a gente vai trabalhar abordagens científicas. Ah, Andrei, mas eu sou da PNL e eu tenho bons resultados e eu adoro. Ok, mais uma vez, se você gosta dessa abordagem, se você usa, você consegue resultados, ótimo, continue utilizando. Não vou dizer, olha, larga essa abordagem. Não, a gente está separando o que é científico, o que não é científico. A gente precisa ver um monte de coisa? Precisa, mas a gente tem que deixar bem claro o que é científico e o que não é científico, ok? Então vamos lá. Com o Milton Erickson, a gente foi o último grande nome, vamos dizer assim, da hipnose clínica, né? Então assim, ó, agora, a partir de Milton Erickson, a gente vai ter uma enxurrada de pesquisas científicas, estudos, a neuroimagem, tá? Para mostrar a plasticidade, né? E a plasticidade cerebral. Vou usar um pouquinho esse termo aqui, tá? Que é bem importante. O que é a plasticidade cerebral? A plasticidade é a modificação física do cérebro. Por exemplo, deixa eu mostrar um exemplo aqui. Ó. Tem aqui um tripézinho. Por exemplo, esse tripé aqui dentro, ele tem um alumínio. Esse alumínio, ele vem bem retinho. Ou seja, quando esse tripé aqui, ele pode ser torcido. Se eu esticar um pouco isso aqui e soltar, ele vai voltar exatamente para o mesmo tamanho que ele tinha antes. E isso não é plasticidade, tá? Isso é elasticidade, é um comportamento elástico. Eu puxo alguma coisa e quando eu solto ela volta para o mesmo tamanho. Ah, mas eu não percebo esticando, mas estica. Se eu puxar, qualquer força que eu aplicar sobre esse alumínio, ele vai ter uma deformação elástica. E ao soltar, ele vai voltar para o mesmo tamanho. A gente não percebe, mas dá para fazer tem alguns testes, fiz bastante isso na Faculdade de Tecnologia e Fabricação Mecânica. A gente botava um corpo de prova, um pedaço de metal, numa máquina que ela ia puxando. Ela começava a puxar e era dando um gráfico. Até um certo momento, a gente não via o material se deformando, mas ele estava se deformando e a máquina dava exatamente o quanto ele se deformava. Ao soltar a pressão, a peça voltava para o exato tamanho que estava antes. A partir de um momento, esse material começa a se deformar plasticamente. Eu estou trabalhando o material. Ou seja, quando ele deformar plasticamente, é isso aqui, ó. Ele acabou de se deformar plasticamente. Eu não consigo mais voltar ele para o exato tamanho, o exato formato que ele estava. Isso é uma deformação plástica, tá? Plástico, não, aqui não é do plástico, material plástico. Plástico é de... aliás, o nome plástico vem da palavra plástico. O material, os polímeros, que são os plásticos, eles vêm porque eles são plásticos, porque a gente pode trabalhar eles de maneira muito fácil. Eles têm uma plasticidade muito fácil. Então aqui, ó, deformei plasticamente. Ele nunca mais vai voltar para o mesmo formato que ele estava antes. Eu posso tentar. E é isso que acontece no cérebro. Você tem uma deformação elástica, que é o que acontece na sugestão direta. Ou seja, vai ter conexões neuronais acontecendo ali, mas não são conexões neuronais vamos dizer assim, bem fortes, né? Que vão ficar permanentes, não são permanentes. Você vai dar uma sugestão direta, e isso se acontecia há muito tempo. Se acontecia no mesmerismo, se acontecia com Freud, né? Durante milhares de anos, a hipnose funcionava dessa forma. Ah, mas e como algumas pessoas se curavam? A gente tem o efeito placebo, que a gente vai estudar mais a fundo também logo, tá? Então, basicamente assim, ó, você tinha uma deformação elástica no cérebro. O cérebro se transformava de maneira elástica. Ao tirar aquela sugestão, ele voltava para o mesmo comportamento de antes, aquelas conexões neuronais não duravam. Então, claro, ela dura, mas ela não tinha um efeito na vida da pessoa. A terapia, ela visa uma deformação plástica no cérebro. Você vai ter novas conexões neuronais que vão se sobressair aquelas que existiam. Os neurônios vão migrar de um lugar para o outro no cérebro, ou seja, plasticamente o cérebro está sendo moldado. Tá? É isso que a terapia da fala faz, e isso se comprovou com os exames de neuroimagem. Tá? Na década de 90. Na década de 90, se começou a ter os exames de neuroimagem, foi ali que a gente tinha, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, ela era comprovada cientificamente, ela tinha eficácia científica comprovada, mas nós não sabíamos o porquê. Com os exames de imagem, a gente começou a ver que essa plasticidade neuronal, essa plasticidade cerebral, acontecia. E por isso que ela era eficaz, por isso que ela era eficiente. Então, artigos científicos, né, depois de Milton Erickson, para poder
dar uma base científica ainda mais forte para a hipnose, começou a vir artigos, estudos científicos, exames de imagens, tudo isso trouxe uma base científica ainda mais sólida para a hipnose, ok? Bom, aqui nós chegamos já nos dias atuais e esse foi o primeiro vídeo, tá? Esse foi o primeiro vídeo. Não esqueça de anotar as 3 palavras que apareceram, tá? As 3 palavras que apareceram durante o vídeo, para fazer a prova, se você quiser o seu certificado. Se você não quiser, não é necessário, o que importa é o conhecimento. Então, dá um likezinho aqui, né? Aquele nosso combinado, dá uma curtida no vídeo, tá? Coloca um comentário, se conseguir, eu quero escrever uma frase. Escreve ela em 2 vezes, 3 vezes, porque é um esforço que eu vou pedir para você, que quanto mais comentários tem no vídeo, mais ele é divulgado, tá? E conhecimento, quanto mais a gente divulga, mais a gente tem. Então, muito obrigado por assistir essa primeira aula, e agora vamos para a segunda. Tchau!